Bom dia, meus irmãos. Que alegria ter cada um de vocês aqui neste momento para juntos nós separarmos um tempo de louvor, um tempo para ouvirmos a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor edifique toda a sua família. Convide os seus familiares para estar com você neste momento e também compartilhe o link com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para que eles também possam ouvir e ser edificados pelo Senhor. Eu quero convidar você a ter um texto bíblico próximo a você e abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35. Nós vamos ler o 35, o 36 e o 39. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a palavra do Senhor, ela diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E no capítulo 11, tão conhecido, ele traz a definição da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é a nossa vida. Estamos firmados no Senhor, na nossa convicção, na certeza da sua palavra, da promessa dele para as nossas vidas. A minha oração esta manhã, neste começo, é para que você possa ser assim, edificado pelo Senhor, fortalecido nesta manhã por este encontro. Que o Senhor possa fortalecer as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa confiança, para que possamos ser perseverantes. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque esta fé em nossos corações é o Senhor mesmo quem produz pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos separar um momento mesmo em casa, separar um momento para ouvir a voz do Senhor, para louvar ao Senhor, para estar aqui, ó Pai, junto, ó Deus, com os nossos familiares, para juntos, ó Deus, te louvar, te pedir que o Senhor fortaleça as nossas vidas, Pai. Fortaleça os nossos corações nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. A nossa confiança, Deus, para que possamos, Deus, ser perseverantes no Senhor, ó Pai. Que o Senhor fale conosco esta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor juntos.
Que alegria separarmos um tempo de louvor, de adoração ao Senhor. Não seja apenas alguns minutos, através de algumas músicas que engrandecem o nome do Senhor, mas a nossa vida possa ser uma expressão de louvor, de adoração ao Senhor. Bom que você está aqui comigo esta manhã. Eu espero que você tenha a certeza em seu coração que você não está sozinho, que nós estamos aqui com você. Eu sei que de uma forma diferente, aqui pelos nossos canais, mas você pode contar conosco. Acesse o nosso site, as nossas redes sociais, também está aqui no nosso site, o nosso WhatsApp. Se você está precisando de algo, nos procure. Quer compartilhar algo, ter um momento de oração, receber uma palavra, fazer um pedido de oração, você pode entrar em contato no nosso WhatsApp ou deixar também um comentário aqui neste vídeo. Você pode comentar aqui embaixo, deixar o seu pedido de oração, nós vamos anotar e nós vamos estar orando por vocês. Vocês não estão sozinhos, conte conosco. Esta semana tivemos muitas notícias de pessoas da nossa igreja, familiares, de
pessoas da nossa igreja, amigos que estão à nossa volta, que estão sofrendo, além do tempo que nós estamos passando, estão sofrendo por outras situações, como algumas doenças, pessoas que estão sendo atingidas pelo impacto na economia neste tempo. Nós vamos interceder por esses amigos queridos que estão passando alguma dificuldade. Se você é da nossa igreja e você está aí conosco, você sabe desses motivos, está no nosso grupo de WhatsApp. Se você quer compartilhar o seu motivo de oração, nós vamos compartilhar no nosso grupo e os membros da nossa igreja estarão orando por você também. Vamos tirar um tempo de oração. Se você lembrar de algum desses motivos, você pode orar especificamente por esses motivos. Vamos interceder para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão enfrentando um momento de doença na família ou alguma dificuldade na questão do seu emprego, alguns amigos na questão financeira. Vamos interceder ao Senhor. Oh Pai, que momento difícil nós estamos vivendo, ó Deus. O tempo difícil bate à nossa porta, além de tudo que nós estamos passando. Um ano muito difícil, ó Pai. Amigos perderam seus empregos, pessoas próximas perderam suas empresas, amigos queridos, ó Pai, perderam pessoas. Famílias estão sofrendo, ó Deus, e nós rogamos ao Senhor, Pai, na certeza que o Senhor ouve as nossas orações, porque nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança é somente no Senhor, Pai. Nós só temos ao Senhor, ó Deus. Quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, cada vez fica mais forte esse sentimento em nossos corações que nós só temos ao Senhor, ó Pai. Então, Deus, nós rogamos, ó Deus, por aqueles que tiveram um diagnóstico, ó Deus, de uma doença, Pai, que está afetando a sua família, a sua saúde. Pai, que o Senhor esteja com eles, dando sabedoria para os médicos, para conduzir, ó Deus, esta situação, ó Pai. Por aqueles, ó Deus, que estão passando por alguma dificuldade, procurando um emprego, que o Senhor esteja abrindo portas, ó Pai. Outros amigos que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor esteja com eles e que nós, como igreja, Pai, nos dê sensibilidade, nossos corações, para que nós, como igreja, possamos caminhar com essas pessoas, Deus. Estar atento, ó Pai, a essas pessoas que estão sofrendo, que o Senhor faça de nós instrumentos nas mãos do Senhor, ó Pai. Conduz as nossas vidas para que possamos auxiliar estes amigos. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada um que está nos assistindo, Deus, seus familiares, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, nós confiamos no Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor fale com você esta manhã através dessa mensagem. Hoje nós estamos finalizando mais uma série de mensagens online aqui da Igreja do Alto. Durante todo este mês nós falamos sobre uma vida leve e espiritualidade simples e da importância de uma espiritualidade alicerçada na palavra de Deus e como uma espiritualidade firme no Senhor pode colaborar com os inúmeros desafios da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre mais um desses desafios, uma espiritualidade que encontra minha incredulidade. Não é difícil você conversar com pessoas ou ter amigos que perderam completamente a sua fé. Ou em nosso país, quando nós falamos sobre incredulidade, em diversas áreas isso pode acontecer, como por exemplo no cenário político, pessoas que não acreditam mais, não confiam mais em nossos políticos. Ou também, por conta das dificuldades, das lutas da vida, das inúmeras experiências que as pessoas passaram, perderam a sua fé em Deus, ou nunca tiveram também. E quando eu converso com essas pessoas, eu identifico alguns tipos de incredulidade. São mais comuns 3 tipos de incredulidade. O primeiro deles, causado por traumas.
Talvez alguém que vai me dizer, eu não acredito em Deus, porque um dia eu fui da igreja. Como eu encontro pessoas que dizem para mim, olha, eu já fui da igreja. E aí, dentro do seu histórico, da sua vida religiosa, algo aconteceu, alguma decepção ali dentro da igreja, ou tantos outros motivos, e por causa disso, a fé dessa pessoa ficou abalada ao ponto dela dizer, eu não acredito mais em Deus. Ou ela passou por algum momento difícil da vida e que acredita que Deus não atendeu ao seu pedido, ou que Deus não estava olhando para ela em determinado momento de algo que aconteceu com a sua vida e as suas experiências levou essa pessoa a simplesmente perder a sua fé em Deus. Outro tipo de incredulidade que eu vejo é causado pela falta de conhecimento. Alguém que nunca leu a Bíblia, ou alguém que conhece a respeito de Deus, da fé cristã, com base naquilo que vê e ouve na grande mídia. E aí vocês já podem identificar do que eu estou falando, dos inúmeros homens que se dizem pastores, que estão na grande mídia, que roubam as pessoas e que ensinam uma espiritualidade muito prejudicial para a vida das pessoas, com base em um relacionamento de troca com Deus, e quando essas pessoas não são atendidas nesse relacionamento de trocas, elas deixam de crer também, mas também porque elas nunca conheceram de fato ao Senhor. Nunca conheceram de fato o Deus das Escrituras, da Bíblia, com clareza, com profundidade e fidelidade. Um outro tipo de incredulidade que eu vejo, um outro tipo de incrédulo que eu encontro, é a pessoa que fez uma escolha de vida, que simplesmente resolveu assumir na sua vida como Deus ela mesma, ou algo, sua família, seus filhos, bens, enfim, tantas outras coisas. Por conta de uma escolha de vida, ela diz, eu não preciso de Deus. Eu sou o meu próprio Deus. Não existe ninguém que está acima de mim. Eu conduzo a minha vida e por escolhas próprias se tornaram incrédulas em sua fé em Deus e no Senhor. Mas isso é muito prejudicial para as pessoas. Veja que o puritano John Flávio, ele vai dizer a respeito sobre como é prejudicial a incredulidade para as nossas vidas. E ele vai dizer o seguinte: a incredulidade fecha os refúgios que a alma encontra nas promessas divinas. E, por deixá-la sem estes refúgios, coloca em temores e pavores. A incredulidade nos leva a tomarmos sobre nossa responsabilidade os nossos mais caros interesses e preocupações. Ela não entrega nada aos cuidados de Deus e, consequentemente, quando perigos iminentes nos ameaçam, enche o nosso coração com temores que nos distraem. A incredulidade não permite confiar em Deus. A incredulidade não permite colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor. E quando chegam os momentos difíceis das nossas vidas, essas pessoas se encontram em completo pavor. Ou quando essas pessoas descobrem que tudo que elas buscaram para a sua vida não é suficiente para satisfazer, se encontram em um estado de desespero, por conta da incredulidade. Por isso é importante falarmos sobre uma espiritualidade que encontra a incredulidade. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24, a palavra do Senhor, ela diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Te pedimos que, pela ação do Teu Santo Espírito, fortaleça os nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender com profundidade, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu trazer para você alguns aspectos do contexto desta narrativa. Jesus, o Mestre, o Rabino, o Senhor, aquele que acalmou a tempestade, aquele que curou, aquele que expulsou demônios, aquele que os ensinou, morreu. Onde eles depositaram toda a sua fé, toda a sua esperança, todas as suas expectativas, e por algum momento isso parecia um pouco fragilizado, porque Jesus morreu. Mesmo que por um longo período, em algumas conversas, Jesus tinha contado para eles o que iria acontecer e o que era necessário ele fazer, mas eles ainda não tinham compreendido com toda clareza tudo o que estava acontecendo. E nós vemos no versículo 20, aqui a partir do versículo 19, que Jesus aparece para eles. Era um domingo, eles estavam trancados, com medo daqueles que crucificaram Jesus, sentindo sozinhos, com medo, porque agora o mestre que estava conduzindo todas as coisas não estava mais com eles. E eles contam para Tomé, ele diz: Tomé, o Senhor apareceu para nós. Tomé diz: não. Como? Olha, eu só vou acreditar se eu ver. Eu só vou acreditar se eu tocar. E quando nós falamos sobre Tomé e falamos sobre a fé de Tomé, talvez muitas vezes nós diminuímos o discípulo Tomé por conta das suas atitudes, e até falamos, quando alguém não crê em algo, chamamos essa pessoa de Tomé. Quando alguém diz: eu tenho que ver isso aí, nós chamamos alguém dizendo: você é um Tomé, tem que ver para crer. Mas veja, deixa eu te apresentar quem era Tomé de verdade. Quando nós olhamos para o capítulo 11, a partir do versículo 16, nós vemos que Tomé é um discípulo muito empenhado, um discípulo muito corajoso. Em um momento onde Jesus diz para os seus discípulos: olha, nós precisamos voltar para a Judéia. E os seus discípulos ficaram com medo e falaram: olha, Jesus, eles estão querendo pegar a gente, eles vão nos apedrejar. Como que nós vamos voltar para a Judéia? Mas veja o que Tomé diz para Jesus no versículo 16 do capítulo 11: vamos também nós para morrermos com ele. Está dizendo: olha, se o Senhor vai voltar e eles vão pegar o Senhor e vão apedrejar o Senhor, eu vou estar com o Senhor. Tomé foi o primeiro a dizer que estaria com Jesus ali até o final.
quando nós vemos no capítulo 14, no versículo 5 e 6, um discípulo atento a tudo que Jesus estava ensinando e ansioso por compreender, desejoso por compreender tudo que Jesus estava passando para eles. Veja o texto. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois de Jesus dizer para eles: olha, não fiquem preocupados, fiquem tranquilos em seus corações. Eu vou para o Pai, mas a casa de meu Pai há muitas moradas. E olha, vocês vão saber o caminho. Tomé olha para Jesus, atento a tudo que Jesus estava ensinando, e ele não compreendeu e queria compreender tudo isso, e diz: Jesus, eu quero entender mais. Eu quero entender tudo que o Senhor está falando, eu quero aprender do Senhor. Veja então como Tomé, pouco citado, talvez o Evangelho de João seja o evangelho que mais fala sobre Tomé. Veja como Tomé era esse discípulo corajoso, esse discípulo empenhado em aprender de Jesus. E o que nós temos aqui na narrativa de Tomé é um clamor de um incrédulo. Sabe por quê? Veja qual era a expectativa de um judeu. E Tomé era um judeu piedoso. Veja qual era a expectativa de um judeu a respeito do Messias, o Salvador, o Rei, aquele que viria para estabelecer o reino de Israel, um reino poderoso, um reino forte. Essa era a grande expectativa deles. E quando Jesus veio, ensinou com tanta sabedoria, com tanto poder. Mas esse rei morreu. O rei é para governar, não para morrer. Jesus tinha que viver, e agora nós estamos sozinhos, nós colocamos nossa fé, nossa expectativa nele. Tomé estava de fato abalado, pois era um discípulo muito dedicado, e ele diz: eu preciso ver, eu preciso tocar para acreditar. E como nós podemos crer no Senhor? Talvez diante das lutas, das dificuldades, dos traumas, das experiências que levaram você a se tornar alguém incrédulo, ou ficar com a sua fé abalada e se questionar: será que Deus de fato existe, ou Ele está olhando para mim? Vem a pergunta: como eu posso crer então? Como eu posso crer em Jesus? Nós só podemos crer quando Ele se apresenta para nós. Veja o versículo 26, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com ele. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Jesus tem um novo encontro com os seus discípulos. E agora, neste momento, Tomé tem a oportunidade de ver o seu Rei, o seu Redentor ali diante dele novamente. E Jesus olha diretamente para Tomé neste encontro e vê: veja, Tomé, coloque a mão no lado, veja que sou eu de fato. E quando Cristo nos encontra, o resultado é a adoração. O olhar para Ele e reconhecer quem Ele é. Veja a continuação do texto. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Veja como Jesus, diante da dúvida, diante da incredulidade de Tomé,
por conta de tudo que ele estava passando. Jesus não trata Tomé de um modo agressivo, Jesus não é ríspido de forma alguma com Tomé, mas extremamente amoroso. E diante das exigências de Tomé, ele responde a todas. Se Tomé ele dizia, ao menos que veja em suas mãos a marca dos pregos, Jesus olha para ele e diz, está aqui as minhas mãos. E põe o dedo no lugar dos pregos, ele diz, ponha o dedo aqui. Bem como eu quero botar a mão ao seu lado, onde a lança foi penetrada. Então Jesus olha para ele, põe a mão aqui. E aí Tomé ele vai dizer, então eu vou crer. Então Jesus olha de forma amorosa para Tomé e diz, Tomé, não seja um incrédulo, mas creia, eu estou aqui. Então Tomé faz a afirmação, uma das afirmações mais profundas no Evangelho de João, uma das afirmações mais profundas e teológicas em toda a narrativa do Evangelho de João, e ele diz, meu Senhor, meu Deus, Senhor, e ele diz, Senhor meu, Deus meu. Veja, quando nós olhamos para o Evangelho de João, Jesus é apresentado de várias formas. Logo no primeiro capítulo, como o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Rabino, Messias, o Rei de Israel. Mas agora, Jesus é reconhecido como o Senhor e como Deus, como o Rei, como o poderoso, como o soberano, como o Deus sobre todas as coisas. A afirmação de Tomé trouxe clareza para os discípulos de tudo aquilo que Jesus ensinou, de todas as formas que Jesus se apresentou para eles, dizendo quem ele é, mas agora de fato eles compreenderam. O que está acontecendo aqui, a narrativa de João, é muito específica em resposta ao capítulo 8, versículo 27 a 28, que diz: eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Veja como a afirmativa, a confissão de Tomé em dizer, meu Senhor, meu Deus, traz clareza e resposta para tudo aquilo que Jesus estava demonstrando e ensinando para os seus discípulos, em demonstrar quem ele era. E agora Tomé diz, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é um Senhor sobre as nossas vidas e o nosso Deus poderoso, aquele quem nós esperávamos. A confissão de Tomé trouxe para a sua vida e para os discípulos ali reunidos com ele uma grande certeza de que ele é o Senhor e de que ele é Deus. Jonas Madureira, ele diz o seguinte: quando Tomé expressou sua incredulidade, Jesus não o agrediu. Pelo contrário, deu-lhe razões para continuar crendo. Depois disso, Tomé confessou e adorou a Cristo, dizendo: Tu és meu Senhor e meu Deus. Lembre-se sempre disso. Foi no contexto da dúvida que começou a adoração a Jesus. Cristo não só sabe transformar água em vinho, ele também sabe transformar nossas dúvidas em culto. Como nós podemos crer quando Cristo Jesus se apresenta para nós? E Ele é poderoso para transformar os nossos corações. E Ele chega para Tomé e diz, não seja incrédulo, mas crente. Jesus transformou, tocou no coração de Tomé e de um coração incrédulo. Há uma grande confissão de adoração ao Senhor. Jesus é aquele que é capaz de transformar a incredulidade em adoração e fé. Em segundo lugar, quando Cristo nos encontra, o resultado é uma nova vida.
E talvez alguém vai olhar e vai dizer assim, então eu vou pedir para Jesus aparecer para mim. E se Jesus fizer igual ele fez com Tomé, então aí eu vou crer. Quando nós olhamos para o versículo seguinte, nós temos uma resposta para isso. Veja, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós temos os registros históricos. Às vezes você não pode crer em Deus, mas você não pode recusar a verdade que a Bíblia é um registro de fatos históricos reais. E isso é comprovado. Nós temos 4 homens, 4 narrativas de uma mesma história. Não só 4, mas nós temos todo o Novo Testamento, pessoas falando a respeito do que Jesus fez. E nós encontramos nessa ciência, na história, fatos reais a respeito de Jesus. Você talvez não pode crer em Deus, mas você não pode negar os fatos históricos registrados na Bíblia. Nós não precisamos que Jesus apareça para nós dizendo, coloque o dedo aqui, toque aqui, porque Ele nos deixou a sua Escritura. Ele nos deixou a sua palavra que nos ensina, que nos mostra o caminho. Mas sabe qual é a grande verdade disso tudo? Qual é o grande ponto? É aqueles que vão passar a viver uma nova vida ou não. É aqueles que vão viver pelo nome do Senhor, aqueles que vão continuar a viver pelos seus próprios nomes, por eles mesmos. E aí quando nós olhamos o resultado disso, alguém que vive pelo nome do Senhor vai dizer, eu não posso me salvar. Alguém que vive por ele mesmo, ele sendo o centro da sua vida, o Deus sobre a sua vida, ele vai dizer, eu não preciso de um Salvador. Eu não preciso de ninguém para me salvar, porque na verdade eu nunca fiz nada de errado. Vai me salvar de quê? Se eu não preciso, eu tenho tudo o que eu quero. Alguém que vive pelo Senhor vai dizer, fui alcançado pela graça. Alguém que vive confiando em si próprio somente, como Deus sobre a sua própria vida, vai dizer, eu não quero nada de graça. Eu faço por merecer. Tudo que eu tenho é por causa de mérito próprio. Eu fiz por merecer. De graça? Não, eu quero fazer por merecer. Não quero dizer que o que eu tenho é por causa de Jesus. O que eu tenho é por minha causa mesmo. Porque eu conquistei, porque eu fiz, porque eu consegui. Alguém que vive pelo nome do Senhor vai dizer, Senhor meu e Deus meu. Ao contrário disso, outros vão dizer, eu sou o Senhor da minha vida. Eu sou o Deus da minha vida. Ou as coisas que eu tenho, esses são os deuses sobre a minha vida. O ponto do divisor de águas a respeito da incredulidade é sobre qual estilo de vida nós vamos viver. Em o nome do Senhor ou com base somente em nós mesmos? Jesus olha para Tomé e disse, porque você me viu, você creu? Olha, Tomé, muitas outras pessoas irão crer sem ter me visto. Com base aqui na palavra de Deus, com base na afirmação de Tomé em dizer Senhor meu e Deus meu, com base no relato de Tomé, muitas outras pessoas vão dizer, muitas outras pessoas vão passar a crer em Jesus e reconhecer o Senhor Jesus como Deus, como o Senhor sobre as suas vidas. Como isso pode acontecer? Quando o Senhor encontra as nossas vidas. Você diz para mim, Bernardo, eu não consigo crer. Bernardo, eu não creio em Deus.
Minha fé está abalada. Olha, a minha história de vida me leva a desacreditar completamente no Senhor. Eu não posso fazer você crer também. Eu não tenho esse poder. Somente o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Somente quando a graça do Senhor encontra a sua vida, e somente o Espírito Santo de Deus que pode aquecer o seu coração e transformar o seu coração incrédulo. Eu recomendo que você peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Talvez você não crê, mas peça e diz: olha, eu preciso, eu quero crer. Dentro lá da profundidade do seu coração, da angústia da sua vida, do desespero, peça. Somente Ele, no toque do seu Santo Espírito, quando Ele toca os nossos corações, que Ele pode nos trazer a vida e a fé e a adoração e a uma mudança de vida. Coloque o seu coração diante do Senhor. Peça para Ele tocar e avivar o seu coração. Às vezes você está vivendo só um momento onde a sua fé está abalada diante das dificuldades. Peça para que o Senhor fortaleça sua confiança, sua fé, a sua perseverança no Senhor. Precisamos de uma espiritualidade alicerçada em Cristo, para que essa espiritualidade possa encontrar a nossa incredulidade e transformar a nossa vida. Somente por causa do sacrifício de Cristo Jesus, não por causa de nós. Somente por causa do que Cristo fez, se entregou e pagou o preço dos nossos pecados e nos amou de forma graciosa. É por causa dele. É por ele. Que a graça do Senhor esteja encontrando os corações de cada um de vocês que estão nos assistindo esta manhã e fortalecendo a vida de vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós temos a sua palavra, Pai. Porque no momento de tanta dificuldade, de tanta angústia, de tanta dor que Tomé estava passando, o Senhor o encontrou. O Senhor se apresentou para ele e o Senhor transformou o coração de um discípulo que, por causa do momento de angústia e de dificuldade, se encontrava incrédulo, em um coração adorador, que reconhece quem é o Senhor, Pai. É pelo toque do Senhor, Deus, pelo toque do Senhor em nossas vidas, Pai, que a incredulidade pode ser transformada em adoração, que a nossa vida pode ser transformada, Pai. Te pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor alcance os corações, ó Pai. Convença, ó Deus, cada um que está nos assistindo, ó Deus, da necessidade de um Salvador, do perdão, da graça que vem do Senhor para as nossas vidas, Pai. Que de forma amorosa o Senhor esteja alcançando essas pessoas, ó Deus, transformando a vida de cada um. Muito obrigado, Senhor. Pedimos também que o Senhor fortaleça a nossa fé. Diante da caminhada, às vezes nos encontramos com momentos tão difíceis, ó Deus, mas fortaleça os nossos corações, fortaleça a nossa fé, para que possamos seguir a nossa carreira de forma perseverante, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Teu Santo Espírito estejam no lar de cada um de vocês. Você pode acompanhar aqui o link do Alto Kids, convide as crianças para este momento. Uma ótima semana, que Deus te abençoe. Coloca o teu dedo em minhas mãos. Vê bem que essas chagas são reais. Quem precisa ver se fere mais. Não é tão difícil acreditar. Feliz é quem crê sem me tocar. Coloca a tua mão no lado meu.
a falta de fé te lacerou. A minha ferida já sarou, mas vejo que a tua ainda não. Me deixa tocar teu coração. A minha ferida já sarou, mas vejo que a tua ainda não. Me deixa tocar teu coração. Deixa a fé varrer as sombras do teu peito, feito o sol que espanta o sono das janelas. É bem melhor assim, é mesmo belo crer somente em mim. Deixa eu tocar teu coração. Vê como a criança corre descuidada, nos braços do pai se lança arrebatada. A paz inundará quem crê em mim sem ver, sem me tocar. Deixa eu tocar teu coração. Coloca o teu dedo em minhas mãos. Vê bem que essas chagas são reais. Quem precisa ver se fere mais. Não é tão difícil acreditar. Feliz é quem cresce em me tocar.